dia. Hoje é dia 16 de junho de 2020. Faltam 3 conteúdos para nós acabarmos a matéria de geografia, então, tá perto. Mas vamos lá. Na semana passada, eu passei um trabalhinho para vocês relacionado a mapas. Lembram? Algumas pessoas fizeram, outras não fizeram. Mas eu não expliquei a matéria em si. Por quê? Eu queria que vocês tivessem uma prévia de conhecimento sobre o que seriam os mapas. Eu queria que vocês pesquisassem um pouquinho antes de saber do conteúdo que eu ia entrar. Porque quando eu entrasse no conteúdo, vocês já teriam uma noção do que seria e vocês entenderiam melhor a matéria. Tá bom? Mas vamos lá. Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho melhor o que são os mapas, quais são os tipos de mapas que existem, um pouquinho mais detalhado como funcionam os mapas e como que é tudo isso. Mas, então vamos lá. Eu vou falar na página 18 do livro de geografia, 18, 19, 20, são as páginas de texto. Então, nós vamos falar um pouquinho delas hoje, então abra um livro e acompanhe junto comigo, tá bom? Então, vamos lá. Os mapas, eles são muito antigos, muito antigos. Claro que os mapas antigos não são os mapas que nós temos hoje, não são esses mapas aí do livro que vocês estão vendo, esses bonitinhos, todo coloridinhos, não. Muito pelo contrário. Os mapas antigamente, as pessoas, elas faziam os mapas do jeito que elas podiam, ou seja, do jeito que elas do recurso que elas tinham. Então, antigamente, nós não tínhamos essa tecnologia que nós temos hoje. Então, o que vai acontecer? Nos mapas, eles vão ter uma característica muito mais rústica, muito mais antiga e que não tem nada a ver com o que nós temos hoje. Aqui no livro, na página 18, ele mostra um livrinho de barro. Aposto que vocês estão vendo aí, esse livrinho aqui, ó. Livrinho não, né? Esse mapa aqui, ó. Isso daqui é um mapa há mais de 6.000 anos atrás que ele foi feito, né? Ele foi encontrado mais recente, porém, ele foi feito há mais de 6.000 anos atrás que encontraram esse mapa. Então, os mapas, eles são muito mais antigos do que nós pensamos. Esse mapa, ele foi uma forma que as pessoas, naquela época, encontraram de criar alguma forma de lembrar quais eram os locais que eles queriam achar. Por exemplo, aqui vocês podem ver que tem várias marcações. É como se fosse, aqui é como se fosse esse mapa aqui, que foi desenhado para ser mais fácil de entender esse daqui. Tá vendo que ele tenta marcar onde ficam as montanhas, essa parte aqui no meio é onde fica o rio. Então eles tentaram... Voltei, caiu o celular, gente. Ignora. Então eles voltaram... eles tentaram representar nesse mapa que foi feito de barro as características mais semelhantes que eles conseguiam em relação ao que eles viam, em relação ao que eles conseguiam lembrar qual era o caminho ou como que eles iriam fazer para achar aquele caminho de novo. Isso é muito legal, porque olha como é que a nossa mente já tinha esse pensamento bem à frente, né? E a gente só foi aperfeiçoando isso cada vez mais. Então, o que vai acontecer? Nos mapas, hoje em dia, né, vindo um pouco mais para a atualidade, existe uma coisa nos mapas que se chama cartografia. A cartografia é todo o conhecimento humano de alguma região, de alguma parte, que nós representamos ela no mapa. E os mapas, eles vão ter... Existem 3 tipos de mapas. Os físicos, os políticos e os econômicos. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, tá bom? Então, vamos falar sobre cada um deles um pouquinho, né? Os mapas físicos, eles vão falar sobre os aspectos e características físicas. Exemplo, a vegetação, as bacias hidrográficas, que são os rios, os lagos, os mares, as lagoas, qualquer bacia hidrográfica, que difícil, qualquer bacia hidrográfica, ela vai ser representada no mapa físico. O clima, os relevos, a vegetação, tudo isso vai ser representado no mapa físico através de legendas, que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente delas. Mas vamos lá. Aqui no livro vocês podem ver, que ele vai falar sobre um pouquinho de cada coisa. Aqui ele tá falando sobre os relevos, onde fica cada um. Então, a legenda aqui tá amarelo, que tá escrito depressões. Então, tudo que é amarelo são as depressões, que é um tipo de relevo.
Mas vamos lá. As bacias hidrográficas. Então, as bacias hidrográficas, por exemplo, na Amazônia. Na Amazônia tem uma bacia hidrográfica. Então, tudo que é azulzinho, que tá na cor aqui do Amazônia, vai ser essa bacia hidrográfica aqui da Amazônia. Aí, aqui embaixo tem no Amapá. Então, tudo que foi esse amarelinho aqui, ó, tá vendo? Vai ser o Amapá, bacia hidrográfica do Amapá. Mais embaixo, por exemplo, vamos pegar esse laranjão aqui, ó, Uruguai. Então, esse laranjão aqui, ó, vocês podem ver que é o Uruguai. Então, você vai saber que a bacia hidrográfica ali é do Uruguai. A vegetação, ó, floresta amazônica, bem verdão aqui. Então, tudo isso aqui. Aí tem um outro aqui que é um verde mais claro, que é o Mata Atlântica. Que é esse daqui, ó, onde estamos nós. Então, o mapa físico, ele vai falar de todas essas características físicas que são praticamente naturais, né? Que são os climas, os relevos, as bacias hidrográficas, as vegetações, tudo isso são formas naturais que vai ser representada no mapa físico, tá bom? Então, qualquer mapa que vocês verem que tem esse tipo de informação, vocês já vão automaticamente saber que esse mapa é um mapa físico, tá bom? Então, vamos lá. O próximo mapa é o mapa político. O que vai ser o mapa político? O mapa político é um mapa que geralmente nós usamos. Como assim? O mapa político, ele vai ser o mapa que ele vai definir onde ficam os estados, onde ficam os municípios, onde ficam as cidades, os bairros. Então, quanto mais aprofundado for, qualquer mapa que mostre a localização desses tipos de lugares, desses tipos de país, estado, cidade, bairro, município, qualquer tipo de coisa que seja relacionada a isso, vai ser considerado mapa político. Então, aqui, ó. Vocês podem ver, ó, região Nordeste, região Norte, região Sudeste. Tudo que identifica esse tipo de coisa, quais são as regiões, quais são os estados, os países, enfim, isso que eu falei, vai ser considerado um mapa político, tá bom? Aqui no mapa econômico, o mapa econômico, ele geralmente não, né? Ele sempre vai determinar as coisas que são relacionadas à riqueza. Por exemplo, as fábricas, as empresas, as agropecuárias, agroindústrias, né? Então, tudo que for relacionado à empresa, os meios de transporte, então tudo isso vai ficar nesse mapa que é econômico, tá bom? Aqui, ó, empresas metalúrgicas, tudo isso que é relacionado a coisas que dá dinheiro, indústrias, qualquer coisa relacionada a isso vai ser um mapa econômico, beleza? Então, na próxima folha, na página 21, ele vai falar lendo os mapas. Existem várias características que são fundamentais para nós podermos entender como que é um mapa, aprender a entender como que funciona o mapa. Então, aqui, ó, ele vai falar, ó, títulos, fonte, orientação, proteção, escala cartográfica e legendas. Então, o que são cada coisa delas? Eu vou olhar aqui só o nome, tá? O título, ele vai falar lá em cima. Sempre o título, igual o título de alguma coisa que a gente coloca. No trabalho a gente não coloca um título. Então, no mapa ele também tem um título. Por quê? Como é que a gente vai saber de que é aquele mapa, sobre o que é aquele mapa, se nós não tivermos um título? Então, por exemplo, no título vai estar escrito assim, regiões, cidades da região Nordeste. Vocês automaticamente vão saber que se está falando sobre região e cidades, é um mapa o quê? Político, certo? Certo. Então, vocês precisam saber o título do mapa para saber qual é o tipo daquele mapa. Então, o título ele é muito importante. O próximo é a legenda. A legenda foi o que eu falei. Vocês conseguem identificar qual é a parte de cada mapa relacionado, né, dependendo do mapa que seja. A legenda ela vai te auxiliar você saber do que se trata aquilo ali. Porque se não tiver uma legenda, como é que você vai saber? Tem várias cores no mapa. Tá, mas você vai saber para que aquilo ali serve? Não, então a legenda é igual a legenda de um filme. Você precisa estar em inglês, ele bota a legenda em português para você poder entender melhor sobre o que ele está falando. A legenda dos mapas é a mesma coisa. Então aqui, ó. Vou mostrar nessa folha aqui porque ela tá mais detalhada, igual eu falei para vocês antes, ó. Isso daqui
esses quadradinhos aqui com os nomes, isso se chama a legenda do mapa. Então, a legenda do mapa, ela vai falar o que é cada cor que está aqui representada no mapa. Então, se está em azulzinho, você olha aqui, tá azul. Esse azul, se aqui está falando sobre as bacias hidrográficas, ou seja, o mapa físico. Aqui está falando azulzinho, tá? Mas o azulzinho é qual região? Você vai vir aqui e vai ler. O azulzinho é da Amazônia, região amazônica. Então, você já vai saber, através da legenda, qual é a região, do que aquele mapa se trata. Se for um mapa político, qual é a cidade, qual é o estado, bairro, município, país, enfim. E se for um mapa econômico, você vai saber onde ficam as maiores empresas, as menores empresas, enfim, dependendo do que aquele mapa ele está querendo passar para você, tá bom? O próximo é a orientação. Orientação, vocês lembram no mapa que tem... O mapa que tem na nossa sala de aula, que fica lá grandão? Então, esse mapa, vocês sabem que no cantinho dele, lá não tem a rosa dos ventos? Nós falamos muito bimestre passado desse bimestre. Então, a rosa dos ventos, ela é ali uma orientação, onde mostra norte, sul, leste, oeste. Nem todos os mapas, eles vão mostrar a rosa dos ventos. Mas pode ser que os mapas, eles mostrem só o norte, porque às vezes ele está falando só da parte norte de algum lugar. Então, vai depender do que aquele mapa quer falar. Mas a orientação, ela é isso. É alguma parte que está mostrando como se fosse a rosa dos ventos, alguma parte da rosa dos ventos, para você poder saber do que aquele mapa está falando, de qual região ele está falando. Ou então, se ele estiver falando de uma região que tem a norte, sul, leste, oeste, ele vai botar aquela legenda completa. Virando a página, na página 22, ele vai falar sobre a escala cartográfica. A escala cartográfica, ela vai ser o quê? Quanto mais definido for, por exemplo, ele está falando cada vez mais a fundo de algum lugar. Ele está entrando naqueles bairros bem pequenos. Ele vai ser bem mais detalhado do que aqueles mapas que são bem grandões. Ou seja, vai ser um mapa que você pode... que geralmente são mapas que motoristas de aplicativo usam. Por quê? São mapas que eles vão definir lugares que nem sempre olhando num mapa grandão você vai definir. Que geralmente nós usamos ele no GPS, né? Então, o GPS ele usa bastante a escala cartográfica. A fonte, vou mostrar para vocês. Ela é isso aqui, ó. Cadê? Ela fica aqui no cantinho. Ela mostra praticamente, dependendo do lugar, dependendo do mapa. Deixa eu voltar. Aqui. Ela vai ficar, geralmente, na parte superior do mapa, porque naquele lado lá, ela estava mostrando um pouquinho na parte de baixo. Mas ela vai mostrar qual é a origem daquele mapa, qual é a data daquele mapa. Porque, gente, querendo ou não, com o passar de muitos anos, o mapa ele pode mudar. Ele pode não ser o mesmo. Aquela região, ela pode ter se unido a outra região e se tornado uma só. Então, você precisa saber qual é a data daquele mapa para você saber se você está atualizado. Então, a fonte, ela vai servir para isso, para você saber, ó, opa, esse mapa aqui é de 2000. De 2000 para 2020, ó, são 20 anos. Então, muita coisa pode ter mudado, ou não. Aquela região pode ser a mesma, ou não. Então, tudo vai depender da fonte que vai estar te passando essa orientação. E a projeção... Ai, tem um mosquito que me mordeu aqui. A projeção, ó. As projeções são técnicas usadas para a representação dos mapas. Ou seja, a forma que aquele mapa vai ser apresentado para você. Esse mapa, ele pode ser apresentado igual aqui, ó. Tá vendo? Um círculo, como se fosse a Terra inteira, né? Só que mais aberta. Ele pode ser representado assim, de uma única região. Aqui ele tá falando da América do Sul, que é onde fica o Brasil. Então, a projeção, ela vai ser o modo que aquele mapa vai ser apresentado para você. Apenas isso. E foi isso. Olha, rapidinho a gente falou disso. Mas eu quero que vocês façam, vocês já fizeram um trabalho sobre mapas, e eu quero que vocês façam os exercícios da página 23, deixa eu ver aqui, e 24. Só isso, tá vendo? Rapidinho. Então, eu quero que vocês façam os exercícios da página 23 e da página 24, tá bom? Me mandem até sexta-feira, pra eu poder estar corrigindo. E um beijão, e eu amo vocês.